Os cenários na situação envolvendo Inter, Thiago Maia e Flamengo são preocupantes para a direção colorada. A possibilidade de transfer ban é real e nesse vídeo eu explico os 3 cenários que podem acontecer com o Internacional a qualquer momento, por conta dos milhões que a equipe deve ao Flamengo, mas também a condenação na CNRD. O jurídico do Inter vem trabalhando forte nos últimos dias para tentar contornar e resolver essa situação. A gente explica tudo isso nesse conteúdo a partir de agora. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve e ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros com o apoio de KTO, kto.bet.br, a melhor casa de apostas esportivas do Brasil, é a minha e pode ser a sua também. Se não tem registro ainda, no primeiro comentário fixado desse conteúdo, tu encontra o link da KTO, entra nele e faz o teu registro para dar uma brincada, tá certo? Bom, gente, nos últimos dias o Inter foi condenado pela CNRD, a Câmara Nacional de Resolução de Disputas, condenado pelo Flamengo por conta de um atraso em relação às parcelas do volante Thiago Maia, que foi contratado por empréstimo com obrigação de compra no início do ano passado, no final da janela, no início do ano, ali no final de fevereiro, e no meio do ano foi exercida a obrigação de compra por parte do Internacional. 4 milhões e meio de dólares, de euros, aliás, que o Inter tinha que pagar ao Flamengo de forma parcelada. A grande questão é que o Inter não pagou nenhuma dessas parcelas até esse presente momento que eu estou gravando esse conteúdo para vocês. O Flamengo, há pouco tempo, e já vinha reclamando nos bastidores há um tempo, mas agora o Flamengo reclama oficialmente e judicialmente contra o Internacional. O Flamengo entrou com uma ação na Câmara Nacional de Resolução de Disputas e foi feita uma condenação ao Internacional. O Inter vai ter que, primeiro, pagar, o Inter está sendo condenado a pagar o valor que já tinha que pagar da compra do Thiago Maia, esses 4 milhões e meio de euros, mas uma multa pesada, 9 milhões e meio de reais pela inadimplência do contrato, por não ter cumprido o contrato, a multa é de 9 milhões e meio, além, claro, dos 4 milhões e meio de euros, e mais 500 mil reais em custas processuais, advogados, enfim, que trabalharam no caso lá e na condenação na Câmara Nacional de Disputas. Então a gente está falando de mais de 30 milhões de reais que o Inter está sendo condenado a pagar, considerando que boa parte desse valor é de um valor que o Inter já teria que pagar de qualquer forma. O Inter alega as questões das enchentes no ano passado, enfim, dificuldades financeiras. O Inter vai recorrer e está já montando no seu departamento jurídico uma forma de recorrer a essa condenação para que possa, porque vamos lá, numa questão judicial, se o Inter apresenta uma forma de recorrer à decisão da CNRD, o Inter ganha tempo. Esse é o principal ponto do Inter para recorrer a essa decisão da Câmara Nacional de Resolução de Disputas, ganhar tempo. Porque tu vai recorrer, vai ter que ser analisado, vai ser julgado mais uma vez, tu vai ter que apresentar provas, enfim, e dentro disso vai se ganhar um tempo importante para o Inter, inclusive, arrumar esse valor e conseguir pagar o Flamengo em relação à compra do Thiago Maia. Porém, a punição ela é severa, tá, na CNRD, e existem 3 cenários que podem acontecer com o Internacional. Basicamente, 3 passos que acontecem quando um time é julgado pela Câmara Nacional de Resolução de Disputas, tá? O primeiro passo que pode acontecer, bloqueio e repasse das receitas ou premiações. Ou seja, se o Inter já recebeu premiações nessa temporada importantes que o Inter recebeu de Libertadores da América, competições da CBF como a Copa do Brasil, esse valor, se o Inter já recebeu, pode ser bloqueado, o Inter não ter acesso a esses valores, ou repasse, que é o Inter ter que devolver esse dinheiro, tá? Esse é o primeiro passo que a CNRD cobra quando um clube é condenado, tá? A outra situação, devolução de alguma premiação, tá? Então tu pode ter o bloqueio, não poder utilizar esse dinheiro, ou ter, num segundo passo, que repassar esse valor
para a Câmara Nacional de Resolução de Disputas, que é da CBF. Então é basicamente tu repassar esse valor para a CBF. E a terceira instância é o Transferban, que é a instância mais preocupante, é aquilo que de fato causa uma preocupação muito grande na direção do Internacional, que é o Inter ficar proibido de registrar novos atletas de 1 a 3 janelas de transferências, tá? Então pode ser que e aí vai depender do que vai ser julgado pelo CNRD, mas a possibilidade de um transferban de 1 a 3 janelas, ou seja, mesmo que tu contratasse um jogador, tu poderia contratar, tá? Isso é importante colocar, tu poderia contratar um reforço, mas tu não poderia registrar. Então é basicamente tu não poder contratar, porque ninguém vai querer contratar um jogador que não possa ser registrado. E isso pode ser definido de 1 a 3 janelas. Lembrando, tá? Tudo isso, esses 3 passos e essas 3 possibilidades aconteceriam até o Inter pagar o Flamengo. Por exemplo, vamos supor que o Inter tome um transferban hoje. Se o Inter pagar amanhã o Flamengo, acabou o transferban. Se o Inter pagar daqui um mês o Flamengo, vai ficar um mês com o transferban sem poder registrar atletas, mas depois que pagar, a pena cai, tá? Então é importante colocar isso também, e por isso o recurso que o Inter está buscando com o seu departamento jurídico é importante para tu não ter nenhuma dessas decisões que eu falei, de bloqueio de conta, transferban, e ir empurrando com o tempo, jogando com o tempo, empurrando com a barriga a situação, para que depois ali na frente tu possa conseguir o dinheiro e pagar com maior tranquilidade. Então a preocupação nos bastidores do Inter existe, o Inter sabe que o Flamengo é muito forte com o seu departamento jurídico, é só a gente ver o que aconteceu em relação ao Bruno Henrique, a possibilidade ali de um esquema de manipulação de resultados. O Bruno Henrique basicamente foi inocentado, né? Pegou uma pena mínima de valores e de suspensão de alguns jogos, então o Flamengo tem uma força jurídica muito grande, o Inter sabe disso e isso também causa uma preocupação, mas pelo que eu conversei com algumas pessoas do Internacional, existe uma preocupação caso aconteça uma pena mais grave. A condenação já existe. E aí a condenação foi de pagamento de valores. Mas se o Inter não pagar esses valores, aí a condenação pode acabar sendo maior. E é isso que o Inter está de olho em relação à situação do Thiago Maia. E desencadeou, inclusive, que o Inter entrasse na CNRD também contra o Atlético Mineiro, por conta de valores não pagos pelo Patrick Choco, que foi vendido para o São Paulo, depois para o Atlético Mineiro. O Atlético pegou a grana e não repassou para o Internacional. Então é também uma situação que o Inter está de olho e fez o mesmo movimento que o Flamengo, por valores muito menores, são pelo menos 2 milhões, né, em relação ao Patrick. É um valor bem aquém daquilo que o Inter, no caso, está devendo ao Flamengo pelo Thiago Maia, mas o Inter também está de olho nessa situação, tá certo? Deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações que eu volto para falar mais do Colorado por aqui. Beijão, um abraço e até a próxima.